Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Eu sou André Afonso Monteiro e nós vamos dar continuidade ao estudo da obra A Gênese, capítulo 14, Os Fluidos, e hoje nós vamos retomar o nosso estudo a partir do item 15. Diz assim Allan Kardec: a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de uma importância direta e capital para os encarnados, desde o momento em que esses fluidos são o veículo do pensamento e que o pensamento pode modificar-lhes as propriedades. É evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os põem em vibração, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que cercam os maus espíritos ou que eles projetam são, pois, viciados, enquanto que aqueles que recebem a influência de bons espíritos são tão puros quanto comporta o grau da perfeição moral desses mesmos espíritos. Então, amigos ouvintes, nós já conversávamos nos programas anteriores sobre essa manipulação dos fluidos e sobre a característica que nós vamos dar de acordo com essa manipulação que nós vamos fazer através do nosso pensamento. Isso pode se dar de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente. Como Kardec vai dizendo aqui, que esses fluidos são o veículo do pensamento e que, pelo nosso pensamento, nós vamos modificar-lhes as propriedades. E eles estarão impregnados das qualidades boas ou más dos nossos pensamentos. Então, nós vamos imaginar que esse fluido, ele, apesar de estar ali vibrando com a vontade divina e dele ser carregado do amor divino, dele ter intrinsecamente essa característica, essa propriedade do amor divino, de alguma maneira ele possui uma neutralidade em que nós, pelo nosso pensamento, nós vamos impregnar das nossas boas ou más qualidades. Então, ainda que ele seja carregado do amor divino, ainda que ele seja uma projeção de Deus, ele pode ser maleável, se torna maleável às boas ou más qualidades que nós vamos dar a esse fluido. Essa característica é como a água pura que nasce. A fonte da água ela é pura, mas à medida em que ela vai ali no córrego, sofrendo as alterações ou da própria natureza ou da própria ação do homem, essa água ela pode se tornar impura, ela pode se tornar ali contaminada. Da mesma forma, isso acontece com os fluidos através dos nossos pensamentos. E aí a importância da gente ter esse conhecimento, e aí um amigo ouvinte vai estar pensando, né? Mas qual a importância disso? Qual a importância dessa informação que Kardec está trazendo para nós? Nós estudamos também na aula anterior, no programa anterior, que Leon Denis vai dizer para nós no livro Problema do Ser e do Destino, e lá nos itens 20, na terceira parte do livro, nos itens 20 seguintes, que ele fala sobre as potências da alma. Ele vai dizer que a vontade é uma das principais, é a principal potência, ou seja, eu penso aquilo que eu tenho vontade, eu faço aquilo que eu tenho vontade.
Então a primeira dessa potência é a vontade. E logo em seguida ele vem falando do pensamento. Ele vai dizer o seguinte no item 23. O pensamento é criador. Da mesma forma como Kardec está colocando aqui a importância. Diz Leon Denis, né? O pensamento é criador, assim como o pensamento eterno projeta ininterruptamente no espaço os germes dos seres e dos mundos, também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar um incessante florescer de ideias, de obras, de concepções que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, segundo sua natureza, a imensa multidão humana. Então aqui, ele vai dizer que o pensamento é criador, assim como o pensamento eterno projeta ininterruptamente no espaço os germes dos seres e dos mundos. Ele faz uma analogia, né, também do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar um incessante florescer de ideias, de obras, de concepções que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, segundo a sua natureza, a imensa multidão humana. Ou seja, o nosso pensamento, que vai ser um pensamento criador, ele vai criar, ou seja, nós vamos exteriorizar em algum momento esse pensamento e ele vai projetar criações. E essas nossas criações, elas vão influenciar, vão ter um reflexo no mundo material. E aqui ele faz uma analogia como o escritor, o orador, ou seja, ele vai expressar aquilo que ele fala através da escrita ou da fala ou de uma construção, e aquilo de alguma maneira vai influenciar a sociedade. Então continua o Leon Denis. Grande e sagrada, pois, o pensamento dissipa as sombras do caminho, resolve os enigmas da vida e traça a rota da humanidade. É uma chama que aquece as almas e embeleza os desertos da existência. É também perigosa, porque seus efeitos são tão poderosos para a descida quanto para a ascensão. Então aqui ele vai dizer os cuidados que nós devemos observar, porque isso pode ser um motivo da nossa ascensão, como também um motivo da nossa queda. E ele mais à frente, ainda na terceira parte do livro, O Problema do Ser e do Destino, as Potências das Almas, ele vai dizer, agora no item 24, que tem como subtítulo a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Então ele coloca que o pensamento é criador, como ele mesmo dizia, nós já fizemos a leitura, e é através dessa criação que nós vamos influenciar a humanidade de alguma maneira. Isso vai se refletir no mundo material e no mundo espiritual. E ele diz que esse pensamento criador, ele atua para o bem ou para o mal, ele influencia, né, os semelhantes para o bem ou para o mal, e atua principalmente em nós. Diz Leon Denis que ele gera nossas palavras, nossas ações, e com ele, o pensamento, nós construímos a cada dia o edifício grandioso ou miserável da nossa vida, presente e futura. Porque aquilo que nós pensamos é o resultado do nosso íntimo. É o resultado da nossa sensação, do nosso estado, da nossa harmonia ou desarmonia, da nossa vibração, do nosso equilíbrio ou do nosso desequilíbrio. Então, uma mente equilibrada, uma mente sã, que é resultado de um espírito são, um espírito equilibrado, ele vai produzir esse edifício, essa construção em torno de nós, algo grandioso que vai influenciar na nossa vida presente e na nossa vida futura. Da mesma forma que se nós construirmos, que se nós estivermos em desequilíbrio, com aquele pensamento em desequilíbrio, isso vai fazer com que possa ser
algo insalubre, algo ruim para nós. Porque esse pensamento, ele é um reflexo do nosso estado. E à medida que a gente vai alimentando esse pensamento negativo, ou pensamento positivo, se for negativo, a gente vai estar alimentando coisas ruins, sentimentos ruins, sensações ruins para nós. Se for um pensamento positivo, isso, em contrapartida, vai alimentar coisas boas para nós, conforme nós colocamos, é uma sintonia. Se você está bem, pensa positivo, você vai atrair para você algo que é positivo, algo que é bom. Então, a gente vai... Kardec coloca essa situação e o Leon Denis aqui vai reproduzindo isso para nós. Então, mais à frente, aqui no livro O Problema do Ser e do Destino, Leon Denis coloca no item 24. Assim, pouco a pouco, diz o Leon Denis, o nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece e reveste-se de beleza ou de uma atmosfera de feiura. Ele é a causa inicial da nossa elevação ou do nosso rebaixamento. Mas também, diz o Leon Denis, que todas essas nossas misérias e todas as vergonhas da humanidade pode ser consequência desse nosso pensamento. Segundo a impulsão que lhe é dada, ele funda ou destrói instituições como impérios, caracteres como consciências. E o pensamento, ele é o princípio da comunhão universal. Vemo-lo agir no fenômeno espírita, que ele facilita ou prejudica seu papel nas sessões de experimentação. É sempre considerável o papel que ele exerce. Um médium concentrado, um médium com um pensamento positivo, e aqui o Leon Denis já vai trazendo uma outra perspectiva desse pensamento. Mas, amigo ouvinte, nós estamos aqui fazendo o estudo do livro da obra A Gênese, o capítulo 14, os fluidos. Nós estamos estudando hoje a partir do item 15. Então, estamos fazendo aqui uma correlação com o livro O Problema do Ser e do Destino, tendo em vista as informações que Kardec traz aqui nesse item sobre a vontade, o pensamento e a possibilidade de manipulação dos fluidos pelo nosso pensamento. E até no livro No Invisível, que é uma outra obra do Leon Denis, ele vai dizer que nas manifestações espíritas, na nossa comunhão com os benfeitores espirituais, existe um ponto comum em que nós vamos entrar em sintonia com esses benfeitores. Os benfeitores espirituais, esses espíritos mais elevados que querem dar essa comunicação, eles estão numa condição moral e até intelectual, muitas vezes acima da nossa. Isso é óbvio, de acordo com essa elevação, com o estágio dele, com o nível de purificação dessa alma, desse espírito que quer se comunicar. Então, Leon Denis vai dizer que esse espírito, pela força do seu pensamento, ele baixa a sua vibração, e nós, pela força também do nosso pensamento, elevamos a nossa vibração e aí conseguimos atingir um ponto comum para que a gente entre em sintonia com esses espíritos e que a comunicação ocorra. Então é por isso que ele narra aqui no livro que o espiritualismo experimental, ou seja, as manifestações espíritas, o fenômeno espírita, ele pode ser facilitado ou prejudicado pelo papel que ele exerce nas sessões de experimentação, ou seja, o nosso pensamento. É um meio, continuou Leon Denis, de que se servem as humanidades do espaço para se comunicar entre si através das imensidões siderais. Em qualquer campo de atividades sociais, em todos os domínios do mundo visível ou invisível, a ação do pensamento é soberana, modificando constantemente nossa natureza íntima. E as comunicações,
os espíritos vêm informando isso para nós, o que o próprio Leon Denis está dizendo aqui para nós, Kardec também coloca isso, é que as nossas comunicações serão intuitivas e todas pelo pensamento. E muitas vezes isso acontece. Às vezes a gente quer tanto falar com uma pessoa e a gente pensa naquela pessoa, começa a pensar muito naquela pessoa e logo em seguida, muitas vezes essa pessoa liga para nós ou manda uma mensagem pelo WhatsApp, ou seja, de alguma maneira elas captam esse nosso pensamento. E olha que às vezes a gente faz isso de forma inconsciente, a gente não fica assim, quero falar com fulano, me liga fulano. Normalmente não é assim que funciona. Mas aquela pessoa, às vezes a gente pensa muito naquela pessoa, poxa, estou precisando falar com a pessoa, estou precisando falar com aquele amigo. Pensamos tanto nele que em determinado momento ele capta, ele consegue receber essa informação também, muitas vezes de uma forma inconsciente, e aí ele, quando às vezes tem um tempo, liga para nós. Às vezes a gente está enrolado, não consegue ligar, mas pensa. Aquela pessoa vai, capta esse nosso pensamento e liga. A gente fala assim, nossa, eu estava tanto pensando em você e você me ligou. Ou seja, é essa comunicação pelo pensamento que acontece e que nós ainda não sabemos explorar de uma forma concreta. E o Leon Denis continua aqui. As vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em um sentido uniforme, expulsam de nosso envoltório os elementos que não podem vibrar em harmonia com eles, atraem elementos similares que acentuam as tendências do ser. Importante a gente reiterar isso aqui. As vibrações dos nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em um sentido uniforme, expulsam de nosso envoltório os elementos que não podem vibrar em harmonia com eles, atraem elementos similares que acentuam as tendências do ser. Ou seja, então nós vibramos pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras. Os pensamentos e as palavras, conforme nós já estamos colocando, eles vão exteriorizar o que a nossa alma está sentindo, o que o nosso espírito está sentindo, e com isso nós vamos formar essa nossa aura, nós vamos formar esse nosso campo vibracional, e aquilo que não está correspondendo a esse nosso pensamento, correspondendo à exteriorização desse pensamento através da fala e da ação, ele vai ser incompatível. Então, se eu estou muito magoado, muito triste, muito chateado, com muita raiva, se eu deixei me impregnar por más notícias, se eu estou com o meu equilíbrio severamente abalado por informações, por alguma coisa que aconteceu, ou seja, eu me contamino ou por alguma coisa externa, fatores externos, informações, fatos, acontecimentos, e até o momento que nós estamos vivenciando ainda essa pandemia, muita informação negativa, muita informação que é esclarecedora, mas também muita informação às vezes que é negativa, de tragédia, de morte, enfim, a gente acaba se contaminando com essas informações negativas. Então, o que a gente vai cultivar no nosso íntimo, no nosso ser? Se a gente está num momento difícil, a pessoa que está com raiva, com desejo de vingança, o que essa pessoa cultiva no íntimo, no interior dela? Vai cultivar todo esse conjunto de sensações e sentimentos ruins, podendo até adoecer. E essa construção que Kardec coloca aqui, pode ser positiva ou negativa, da mesma forma como nós, em pensamento positivo, vamos construir saúde, vamos construir relações saudáveis e salutares para nós e também atrair encarnados e desencarnados que estão nessa mesma vibração que a nossa. Então, se o nosso pensamento é positivo, se o nosso pensamento é negativo, a gente vai construir um império de coisas, e no sentido figurado, obviamente,
de sensações boas, como também vamos aí fazer construções deletérias, insalubres, negativas, que vão prejudicar o nosso dia a dia. Então, Kardec continua aqui, finalizando esse item 15. Não seria possível fazer uma enumeração ou uma classificação de bons e de maus fluidos, nem especificar suas qualidades respectivas, considerando-se que sua diversidade é tão grande quanto a dos pensamentos. Ou seja, nós que vamos dar a qualidade desse fluido de acordo com o nosso pensamento. Essa é a situação. Então, e aí Leon Denis vem no livro do Programa do Ser e do Destino e fala, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Ou seja, que a gente que vai conseguir aí, pelo nosso pensamento, construindo um pensamento positivo, a gente vai, de alguma maneira, assim, tendo esse conhecimento, a gente vai poder fazer aí essa disciplina do pensamento e essa reforma do nosso caráter. Porque na medida que a gente vai disciplinando aquilo que nós estamos pensando, a gente vai construindo ao nosso derredor um caráter, formando um caráter melhor e também um conjunto de boas sensações e de bons sentimentos aqui pra gente. E ele continua aqui, o Leon Denis. Se meditarmos sobre assuntos elevados, sobre a sabedoria, o dever, o sacrifício, nosso ser se impregna pouco a pouco das qualidades de nosso pensamento. O influxo do alto nos invade e sentidos novos despertam. A prece, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino é esforço da alma em direção à beleza e à verdade eternas. É a entrada momentânea nas tarefas da vida real e superior, àquela que não tem termo, ou seja, não tem fim. Ele continua, dizendo que, se ao contrário, se nosso pensamento for inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que vão ser criadas, que se sucedem, se acumulam em nosso corpo fluídico e o entenebrecem, ou seja, o tornam opaco, o escurecem, criam sombras, criam negatividade. Assim podemos, continua o Leon Denis, podemos à vontade fazer luz ou sombra em nós. É o que afirmam tantas comunicações do além-túmulo. Ou seja, é o que Kardec está dizendo aqui, que não seria possível fazer uma numeração, uma classificação de bons e de maus fluidos, nem especificar suas qualidades respectivas, considerando-se que sua diversidade é tão grande quanto a dos pensamentos. Ou seja, a gente que vai dar essa qualidade, isso vai se acumular no nosso corpo perispiritual, ou vai nos fazer bem ou nos vai fazer mal. E ele continua, somos o que pensamos, o Leon Denis diz aqui. Se pensamos com força, vontade, persistência, mas quase sempre nossos pensamentos passam constantemente de um assunto a outro. Raramente pensamos por nós mesmos. Refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver dos seus próprios pensamentos, a urir nas fontes profundas, ou seja, um grande reservatório de coisas que nós pensamos. E é importante realmente que a gente faça essa disciplina do pensamento, para a gente poder condicionar esse pensamento a algo que seja bom, a algo que seja positivo, a algo que realmente vá nos fazer bem. Então, amigos ouvintes, nós estamos aí chegando ao final do programa de hoje. É importante que realmente a gente faça essas reflexões, que a gente faça aí um melhor condicionamento desse nosso pensamento, que à medida que a gente vai fazendo essa reforma, que a gente vai fazendo essa
fiscalização, né, essa disciplina desse pensamento, por consequência nós também vamos aí reformando o nosso caráter. Então, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Nós continuamos o estudo desta obra. Nós estamos na primeira parte, no capítulo 10, e estamos estudando o item 10 deste capítulo 10 na primeira parte. Um capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec trata da intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Ao longo dos capítulos anteriores, nós já vimos como evoluiu o conceito de demônio, como evoluíram os conceitos de manifestações e assim subsequentemente, e nós agora vamos continuar esse estudo que o nosso querido codificador também refere, em especial, aos itens de O Livro dos Médiuns. Então, nós vamos começar com um dos nossos convidados. Sim, porque hoje nós temos uma dupla de convidados, nossos queridos companheiros, nossos irmãos, nossos amigos. São os irmãos Vilela, muito conhecidos no movimento espírita, grandes trabalhadores, ambos militares espíritas e ambos trabalhadores na obra dos militares, da Cruzada dos Militares Espíritas do Brasil, e no Abrigo Teresa de Jesus, com sede aqui no Rio de Janeiro. São, respectivamente, Danilo Vilela, presidente de ambas as instituições, e Eloy Vilela, da diretoria de ambas as instituições. Quero agradecer muitíssimo vocês aceitarem o nosso convite para virem aqui estudar conosco o nosso querido Céu e o Inferno. Obrigada. Então, vamos começar. Quem começa? Pode ler o primeiro parágrafo e, subsequentemente, o Danilo, por favor. Nossa saudação aos caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Vamos à nossa leitura aqui. Primeiro item. É do Livro dos Médiuns, Kardec transcreveu. Não podeis obrigar nunca a presença de um espírito vosso igual ou superior em moralidade, por vos faltar autoridade sobre ele, mas do vosso inferior, e sendo para o seu benefício, consegui-lo-eis, visto como outros espíritos vos secundam. O trecho está no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 25. Então, isso aí mostra aquela ideia nova que o Espiritismo trouxe, né? A ideia, não havia noções sobre a vida espiritual, só havia especulações. Então, no fundo, só havia 3 situações, né? Céu, suprema felicidade, inferno, desgraça total, e um purgatório, que nossos irmãos evangélicos nem consideram. A doutrina espírita renovou isso, porque nós somos o reflexo da espiritualidade. Há esse intercâmbio permanente entre plano físico e plano espiritual. E na espiritualidade, essa parte moral funciona, sim, rigidamente. Então, o espírito superior moralmente pode determinar, e esse ascendente que eles têm
é irresistível. Está no Livro dos Espíritos, né? O ascendente moral é irresistível. É irresistível. Então, quando há necessidade, um espírito elevado pode compelir um outro para o bem dele a se afastar. Isso, a literatura espírita mostra isso, porque o mais elevado sabe usar essa força. Então está muito claro isso aqui. E é muito interessante, não é, o Danilo? Porque aqui existe uma condição, né? Sendo para o benefício do inferior. Tranquilamente. Não é? Porque o superior nunca vai afrontar o campo de liberdade do outro e o momento evolutivo em que ele se encontra, né? Você quer fazer algum comentário, Eloy? Não, na verdade, já foi colocado pelo Danilo, que é lógico, é racional, né? O superior tem condições de ascender sobre o inferior, então ele consegue influenciar sobre ele, mas o inverso não existe. Então, na verdade, isso no campo moral funciona plenamente. E na espiritualidade, aqui na Terra, muitas vezes nós temos uma inversão, né? O indivíduo socialmente superior. Né? Ele é inferior moralmente ao subordinado. Isso na espiritualidade não existe. Não existe. É porque a moralidade, o requisito fundamental, né? Determinante. Determinante. Né? Como ele falou, há exemplos de obras espíritas. Nós vemos um espírito elevado, o doutor Bezerra, dando ordem, e a pessoa lá, quem estava pensando, pretendendo fazer o mal, porque não pode. Exatamente. Libera, era para o bem da pessoa, e ele tem essa autoridade irresistível. Exatamente. Você lembra, e agora, naquela obra do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, Nas Fronteiras da Loucura, né? Há aquele caso da moça que foi levar o almoço para uma senhora, ela estava atravessando um campo ermo e vinha lá, não me lembro se era um ou se era mais de um malfeitor, porque queria prejudicar a moça, e então os bons espíritos, porque ela estava na prática do bem, influenciaram um motorista de um carro de polícia a sair do roteiro que já tinha traçado para passar por ali, e então os malfeitores se afastaram. Isso no plano físico. No plano espiritual, a Libertação de André Luiz, nós temos lá o caso do Gregório, um espírito encharcado no mal, nas trevas, séculos. E a Zenóbia, grande mentora Zenóbia, ficou ao lado dele 150 anos, orando e aguardando uma brecha, digamos assim, para influenciá-lo. Mas como era mentora, não violentou o campo de liberdade do Gregório, não é? E o superior espera, né? Certamente que a oração de uma Zenóbia, certamente estava encontrando algum tipo de campo para ir influenciando, ou digamos assim, minando, gastando o mal que ainda o Gregório alimentava, né? Então é muito interessante, isso aqui é um princípio, né, da doutrina espírita, verdade. E da ética na espiritualidade ela funciona de forma absoluta. Exatamente. Aqui entre nós ela fica às vezes invertida. A gente percebe, mas a autoridade às vezes é concedida a uma pessoa que não tem equivalência moral. Exatamente, não tem. Então vamos lá. Agora você lê o próximo capítulo, por favor, o Eloy. Sobre o que foi comentado aí, Sim. Ver a ideia. Quando se diz que o mundo espiritual é a pátria da verdade, sim, até aí funciona isso, né? Certo. O maior, em termos de espiritualidade, tem ascendência sobre o inferior. Então, não há qualquer possibilidade de inversão. Lá a verdade se impõe, né? Exatamente. Muito bem. Vamos então a outro parágrafo. Dando sequência, então, à leitura do Céu e Inferno. A mais essencial de todas as disposições para evocar é o recolhimento, quando desejarmos tratar com espíritos sérios. Com a fé e o desejo do bem, mais aptos nos tornamos para evocar espíritos superiores. Elevando nossa alma por alguns instantes de concentração, no momento de evocá-los, identificamo-nos com os bons espíritos,
predispondo a sua vinda. É o Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 25. Isso. Aqui fala a Nádia, no Fé e Desejo do Bem. O bem é sempre a alavanca maior, né? Exatamente. Toda vez que você busca fazer o bem, naturalmente, você se predispõe, se credencia a receber ajuda maior, os amigos espirituais. Então, ou seja, você está alinhado com a lei divina, você com certeza vai conseguir o que deseja. É porque nós estamos mergulhados no bem, né? Porque Deus é amor, né? Deus é bem, é uma outra maneira de nós dizermos isso. E o Paulo, né? Essa é uma das maiores afirmações paulinas, não é? Ele disse, nele somos, nele existimos, nele nos movemos. Então, toda vez que nós nos lançamos à prática do bem, nós estamos, digamos assim, nos imantando a essa esfera, a esse patamar. A corrente maior. Exato, essa corrente maior. Bonito, né? Muito lindo, é muito. Prosseguir uma outra? Não, as disposições para evocar, a essencial é o recolhimento. Sim. Porque não adianta nós chamarmos os espíritos, venham cá, não é isso? Não. Primeiro, nós temos que nos recolher, a intimidade do nosso coração, temos que disciplinar e apacentar a nossa mente para nos colocarmos em condição de receptividade para a participação, a manifestação dos espíritos. É claro que aqui nós estamos falando de espíritos superiores, né? Superiores. Mas, enfim, então você falou já, o Eloy, no desejo do bem. Exatamente. É a chave, é o segredo, né? Isso. Fazer o bem, buscar o bem, nos credencia sempre a planos maiores, né? Atitudes maiores, né? Que é o que ele diz aqui, olha, nós nos identificamos com os bons espíritos quando nós nos concentramos no momento de chamá-los, né? De convidá-los para vir até nós. Que é até uma... Nós não costumamos pensar nisso, né? Mas às vezes é uma ousadia, pelo menos digo da minha parte, convidar espíritos tão superiores a mim para virem, para ficar junto de mim. Eu acho isso uma ousadia da minha parte, mas como essa é a minha condição e sei que eles são generosos, eles até aceitam vir quando eu peço a eles. Viriam, né? Exatamente, é um atrevimento da minha parte, uma ousadia, né? Mas eu chamo os bons espíritos. E eles vêm nos ajudar, né? Não só a mim, mas a todos os que se recolhem, se concentram para entrar na faixa de vibração deles e eles captam a nossa disposição para o bem e então eles vêm partilhar conosco. Porque quando não há essa disposição para o bem, quem é que vem? Vem aqueles que são afins a nós, né? Aquele pensamento, pelo menos naquele momento, estamos emitindo. É verdade. Né? É interessante essa questão também do espírito superior, né? Porque nós temos os nossos limites, né? Sim. Mas a gente não tem ideia de como um espírito superior pode atuar, né? Então, nós, na nossa vida comum, processamos uma ideia de cada vez. Agora, certamente um espírito mais elevado não tem essa limitação. Ele pode nos atender mais de um local, mais de um pensamento, ele distribui aquilo. É uma coisa que nós não temos essa capacidade. Não. Mas Deus, nosso Pai, está em toda parte. Mas os espíritos, à medida que progridem, eles ampliam a sua capacidade de percepção de irradiação. E de irradiação. Então, é possível um espírito, não é nada assim, surpreendente que um espírito mais elevado disponha de uma capacidade já muito maior que a nossa. Bezerra, nós registrar e atuar. Pedimos a Bezerra, o Bezerra não precisa vir aqui ao nosso lado, até porque muitos pedem a ele simultaneamente. É isso mesmo. Joana, estando lá em Salvador, e nós pedimos um auxílio, ela irradia de lá para cá. Dá a solução. Não é isso? E isso é muito difícil de nós entendermos no nosso acanhado entendimento para essas questões magnas da criação divina,
Mas mais ou menos quando nós damos um clique em um e-mail para muitos juntos, imediatamente todos recebem ao mesmo tempo. Isso né? É verdade. Mais ou menos. É uma analogia. Uma analogia. A gente já pode fazer. Amigos internautas, amigos ouvintes, nós estamos na Rádio Rio de Janeiro, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando hoje com Danilo e Eloy Vilela o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Continuamos o estudo aqui no terceiro parágrafo do item 10 do capítulo 10 da primeira parte desta obra. Então vamos seguindo. Quer ler? Não, eu leio. Tá bem. Nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou repelir espíritos, pois a matéria ação alguma exerce sobre eles. Nunca um bom espírito aconselha tais absurdos. A virtude dos talismãs só pode existir na imaginação de pessoas simplórias. Nosso querido codificador transcreve aqui o Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 25. E esta questão dos talismãs também está em O Livro dos Espíritos, na pergunta 554, que, aliás, é um subtítulo do Poder Oculto, a força dos talismãs, a força do pensamento, lá nas perguntas 551 e 557. O que vocês, queridos Danilo e Eloy, comentam a esse respeito? Existem pessoas que carregam coisinhas assim presas na mão, até presas no pulso, até no pescoço, não é isso? Um negócio desse, né? Alguns colocam na bolsa. Olha, isso é uma coisa muito antiga, uma crendice, porque não tinha base, né? Mas a pessoa acreditava que aquilo protegia. A doutrina espírita mostra que a nossa proteção é o alinhamento com a lei divina. Através do pensamento e do sentimento. Tranquilo. Até porque, também Jesus falou sobre isso, né? Nós estamos sob controle total da lei de Deus. Então, até os cabelos da cabeça de vocês são contados. Só acontece o que pode acontecer. Mesmo um desastre, jogar uma bomba, é porque a bomba podia ser jogada. A lei divina permitiu. E quem determinou aquilo vai responder por aquilo. E quem estava lá é porque tinha que estar. Uma curiosidade, Nádia, eu já vi uma coisa interessantíssima sobre a Segunda Guerra Mundial. Pessoas que saíram de Hiroshima e pessoas que viajaram para Hiroshima. Naquela, e um caso muito interessante que eu vi, vou contar aqui, né, era de uma artista plástica, já era uma mulher de uns 40 e poucos anos, viajou para lá porque os pais adoeceram. Ela morava em Tóquio, foi para Hiroshima em 43, 40. Eu sei que os pais faleceram em 44, ela estava lá em 45. E ela, por circunstâncias, a bomba caiu, ela foi protegida, ela não sofreu ferimentos mortais. E muita gente viajou. Agora, é interessante o que ela conta depois, porque aquela ajuda mútua das pessoas, e era uma cidade, não tinha nada a ver com a guerra, e as pessoas se ajudando, e era uma coisa totalmente nova, né? Mas então ela foi para lá naquele período e depois escreveu um livro muito bonito. Eu admirei, porque em nenhum momento ela fala mal dos agressores. Ela narra os fatos, fala da solidariedade. Eu fiquei assim muito admirado. E tem um detalhe curiosíssimo. 2 dias depois, ela passando por aquelas ruas que eram só... Sim. Tinha lá um rádio tocando. Estavam tocando jazz. Imagina. Olha, música, que ironia, né? Ironia. O pessoal lá, e ela, aquela solidariedade muito bonita. Mas ninguém que não devesse estar ali. Exatamente. Aliás, isso que ela relata, segundo seu depoimento, sobre a solidariedade, o povo japonês tem uma marca, não é, da personalidade coletiva, que é a resiliência. Não é? Toda vez que eles sofrem tsunamis e tudo mais, eles reconstroem,
e eles se lançam à reconstrução numa espécie de ato renovado de fé na vida, né? É uma coisa muito bonita. Muito bonita. É verdade. A resiliência é marca do psiquismo do povo japonês. E outra coisa é que o sofrimento, ele desperta a solidariedade também. Exatamente. Tem aquele Viktor Frankl, aquele psiquiatra. Sim, maravilhoso. Ele teve no campo de concentração, faleceram a esposa e os filhos dele. E 4 anos lá. Então, ele disse que, segundo aquelas teorias de sobrevivência, os homens deveriam se entredevorar, que era uma situação extrema. Diz que nunca viu tanta solidariedade como naquele momento. As ideias de luta e tal estavam erradas. As pessoas se uniram naquela hora, mas ele passou por aquilo, né? No campo, né? Houve o campo, é uma demonstração. Campo de concentração, né? Depoimento vivo dele, né? Ele assistiu aquilo. E é verdade, os sobreviventes contavam isso, né? Então é a resiliência e a solidariedade, a dificuldade educa e une as pessoas. Exatamente, né? O fundador ou o formulador da laborterapia, né? Vamos seguindo, Eloy, vamos lá. Não há fórmulas sacramentais para evocar espíritos. Quem quer que pretendesse estabelecer uma fórmula poderia ser taxado de usar de charlatanismo, visto que, para os espíritos puros, a fórmula nada vale. A evocação deve, porém, ser feita sempre em nome de Deus. Está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 27. Ou seja, essa evocação, não existe uma fórmula, um formato, uma palavra mágica. Meus irmãos, sai do coração. É o espírito que entra naquela sintonia e emite um chamamento, até pelo pensamento. E os amigos maiores acolhem, nos vêm ao nosso lado para atender às nossas solicitações, até porque os espíritos amados, nunca deixam de nos ajudar. Nós nunca estamos sozinhos, O próprio Deus, nosso Pai, Deus esqueceu de mim. Não existe isso. O Pai não esquece de nenhum dos seus filhos. Então, memória plena, memória cósmica plena. Parte da proteção do Pai maior, todos nós. Então isso nos dá assim, uma força, né, de podermos nos ligar a esses amigos maiores e saber que estarão ao nosso lado, viu? Bonito, né? Muito bonito. Muito lindo. Quer fazer algum comentário, Danilo? Não, é isso mesmo. Não há forma, não há... E a outra coisa é que o nosso pensamento, quando a gente pensa em ajuda, a mãe quando está pedindo ajuda para um filho, isso é ouvido. E vem resposta, com certeza, né? Às vezes não é que nós imaginamos, mas vem a que vai adequado. É a que vai resolver. Porque pensamento de mãe é uma coisa muito forte. Pois é, por que nós dizemos que pensamento de mãe é forte? Porque o amor de mãe é forte. É isso aí. Não é? Porque amor é que é a força do universo. Deus é amor na definição de João, né? Então, porque a mãe tem o amor mais forte, o pensamento dela, o desejo dela, a palavra dela, tudo isso vem revestido dessa vibração que está em sintonia plena com os páramos de vibrações do plano espiritual. É verdade. Não é? Quer dizer, a força delas é movida pelo amor. E pelo amor. O amor é a grande alavanca que nos fortalece, nos une, né? Muito bonito. Exatamente. Por isso, novamente lembrando Paulo, né? Nele somos, nele existimos, nele nos movemos. Quem é ele? Deus. Deus é amor. Então, nós estamos sempre mergulhados nesse mar imenso de amor. Não é nem adequado nós dizermos mar, porque mar é um conceito muito pequeno, né? Nos universos infinitos do amor de Deus, né? A ciência hoje já nos autoriza a falarmos no plural, né? Universos, né? Porque tem níveis vibratórios diferentes, né? É verdade. Uma maravilha. Então, nessa questão aqui que estamos estudando, nós concluímos que aquilo a que nós recorremos fisicamente, materialmente, talismãs, números cabalísticos, palavras mágicas, isso, na verdade, não tem força em si.
Nós é que precisamos dessas, digamos assim, muletas psicológicas, É isso mesmo. porque, na verdade, não é a palavra que faz, é o pensamento que conduz a palavra, porque a palavra é sucedânea, né? Ela é consequência do pensamento. Sim. Porque, na verdade, nós não dizemos nada que não tenha sido pensado antes. Não fazemos nada que não tenha sido pensado antes. Às vezes nós dizemos assim, eu fiz isso sem pensar. Isto não é verdade. Tudo que nós fazemos foi pensado. É que esse é um fenômeno tão rápido, que é num átimo de tempo que isso acontece, que nós achamos que não pensamos, mas nós pensamos e nos revelamos Do pensamento. através do pensamento que nos seja próprio. Então, esse é um estudo essencial para nós lidarmos com as coisas que nos cercam, né? E com as superstições, como Danilo e Eloy aqui nos lembraram, que são superstições, são muletas psicológicas das quais nós ainda necessitamos. Nós estamos encerrando esta edição do Luz na Penumbra, hoje estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, com os nossos queridos companheiros Danilo Vilela e Eloy Vilela, que muito generosamente estão aqui conosco estudando e trazendo o fruto dos seus estudos e a sua palavra amiga. Danilo, obrigada. Eloy, muito obrigada. Até o próximo programa, sim, porque todos juntos continuaremos na nossa próxima edição do Luz na Penumbra. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.